durante dezenas de anos. Cerca de 70 anos Noé pregou, construindo a arca. Isso é um evento anunciado historicamente pela palavra de Deus e comprovado arqueologicamente agora nos nossos dias atuais com vídeos por exploradores que foram à região onde a palavra de Deus diz que a arca estava e realmente ainda está lá na montanha. Ninguém consegue explicar o que uma arca daquele porte está fazendo em cima de uma montanha. De fato, ninguém também consegue explicar por que as montanhas mais altas do mundo têm fósseis de animais que vivem no fundo do mar. O que estão fazendo no fundo? No fundo do mar, animais do fundo do mar estão fazendo no topo das montanhas petrificadas. A palavra de Deus explica. Há 4.500 anos atrás, o pecado estava crescendo na humanidade. E Deus teve que julgá-los. Ah, você não acredita? Eu não me importo se você não acredita. Se eu me importasse com a sua opinião, eu não viria anunciar a palavra de Deus. Eu me importo com a opinião de Deus. E não vim anunciando nenhuma igreja. Nenhuma igreja me enviou aqui e nenhuma igreja me paga para estar aqui. Quando eu saí de Curitiba, eu fechei o meu contrato com uma escola de inglês na qual eu dava aula. Então eu não preciso de nada do teu bolso. E o Senhor Jesus disse que os dias finais da humanidade, os dias da manifestação dele, seriam idênticos aos dias anteriores ao dilúvio. E Noé pregou por dezenas de anos. E o que houve é que apenas 8 pessoas deram ouvidos à advertência de Deus. Noé, 3 filhos, 3 noras e sua esposa. E é interessante que, se você fizer uma estatística numérica a respeito da quantidade de pessoas que existia no planeta Terra na época de Noé, havia basicamente 6 bilhões de pessoas, como nós temos hoje. E o que isso quer dizer, meus amigos, é que Deus está olhando para essa terra de maneira irada. Ele não está feliz. Salmo capítulo 7, versículo 11, diz assim: Deus é um juiz justo, e Deus está irado contra o pecador todos os dias. Você não encontra na Bíblia os pregadores da palavra de Deus dizendo: Jesus te ama. Jesus não te ama se você vive no pecado. Ele está disposto a te amar se você viver na justiça. Só há uma maneira de você viver na justiça. Arrependa-te dos seus pecados hoje. Dê as costas a Ele e creia no Senhor Jesus. Dê as costas ao seu pecado hoje e creia no Senhor Jesus. Você não precisa ser escravo de uma denominação. Você precisa deixar o seu pecado e crer naquele que morreu na cruz para nos salvar do pecado e nos livrar da ira futura. O apóstolo Pedro pregou isso: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, o qual antes vos foi pregado. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, meu amigo Mauro, que está partindo em direção ao Uganda amanhã, ele é daqui, na verdade ele é de Curitiba, mas mora aqui há muitos anos. E ele me disse: Adelmo, o problema aqui é que o PT comanda. E eu observando, eu não achei que o problema é o PT. De fato, o problema é o povo amar o pecado. O problema do Brasil não é o governo corrupto da Dilma. O problema do Brasil é o povo amar o pecado. O problema do nosso povo é que ele ama o pecado, é que ele ama as trevas. E é por isso que você vê mulheres se vestindo como prostitutas. É por isso que você vê pais filmando suas filhinhas rebolando até o chão e postando no YouTube. É por isso que você vê os pais aplaudindo suas filhas quando elas dançam funk. É por isso que você vê aumentando a promiscuidade desde a infância. Porque o povo ama o pecado. Mas se você der as costas ao seu pecado e crer no Senhor Jesus, isso é arrependimento. É quando você sente o peso da tua consciência por haver pecado contra um Deus que é santo, santo, santo. E Ele morreu pelos nossos pecados. E você não seja tolo, jovem. Não seja tolo de zombar da palavra de Deus. Você vai colher isto. E talvez você colha hoje mesmo. Você nunca sabe quando um ladrão estará à espreita e uma faca será cravada no teu peito. Você nunca sabe quando uma bala perdida será encontrada pela tua cabeça. É mentira! Você nunca sabe quando um acidente vai acontecer com o ônibus que você vai tomar, ou com o teu carro no cruzamento, ou com a tua moto quando você estiver cruzando em um outro carro. Você nunca sabe. Não zombe da palavra de Deus, porque tudo aquilo que você semear, você colhe, jovem. Tudo aquilo que você semear, você colhe. Mas hoje, Deus te dá a oportunidade de começar a colher a vida eterna por meio do Senhor Jesus. Ele plantou aquela cruz na terra com o propósito de que nós pudéssemos ser arraigados no céu. Por isso, venha ao Senhor Jesus. Deixa o teu pecado hoje.
arrependa-te, dê as costas ao teu pecado e venha ao Senhor. Eu sei que se houvesse um palhaço fazendo malabarismo aqui, haveria 1 milhão de pessoas ao redor. Mas porque a palavra de Deus sendo anunciada, a maioria dá as costas. Mas lembre-se de uma coisa, Noé pregou e 99% das pessoas do mundo foi condenado. Ló foi o único que saiu de Sodoma com suas 2 filhas. A esposa dele que estava saindo resolveu dar uma olhadinha para trás. E quando ela olhou para trás, Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. E aquela região é abundante em questão de sal. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe por que ele fala isso? Porque haverá um tempo em que Deus não estará disponível. Haverá um tempo em que Ele não estará disponível para te ouvir, jovenzinha. Quanto tempo você acha que a carinha sem ruga vai durar, mocinha? E você, garotão, quanto tempo você acha que a flacidez não vai penetrar os músculos? A vida passa voando. Há poucos dias eu estava conversando com a senhora e ela disse, somos vela. E é verdade, soprou a paz. Alguns vão queimar até o fim, mas a maioria... Eu gosto muito de matemática. É uma exata. Em média, o ser humano vive 3.500 semanas. O que isso quer dizer? Obrigado. Em média, o ser humano vive 3.500 semanas. Isso significa 70 anos. Só que há um problema nisso. Para quem tem 20 anos de idade, só te sobram 2.500 semanas para viver. O que você vai fazer com o resto das semanas que te sobram, se é que você vai viver até os 70? Para aqueles que têm 30 anos como eu, fiz 30 anos há poucos dias, se eu viver até os 70 anos, só me sobram 2.000 semanas para viver. Para aqueles que já têm 40 anos, e eu vejo uma grande maioria passando por aí que já tem seus 40, só te sobram 1.500 semanas para você viver, se é que você vai viver até os 70. Para aqueles que têm 50, e alguns poucos eu vejo que já tem, se você viver até os 70, só te sobram 1.000 semanas para existir. O que você vai fazer com o restante das semanas que Deus te deu para existir? Para aqueles que têm 60, e pouquinhos eu vejo passando por aqui, e dá para ver que já tem os seus 60 anos, te sobram 500 semanas para viver, se é que você vai viver até os 70 anos. Porque hoje não está garantido para você que você terá o próximo dia. Nós não compramos nem o próximo minuto. Existem veias dentro do teu cérebro chamadas capilares, que se uma delas estourar, não dá tempo nem de você gritar, alguém me ajude. E você já era. A morte é imprevisível e talvez ela venha hoje, e você vive agradando os prazeres da tua carne, na droga, no sexo, no prestígio humano, nos diplomas universitários, na influência da amizade, na conta gorda bancária, nos bens materiais. Robin Williams morreu há poucos dias e ele tinha muito dinheiro no banco e no cortejo fúnebre o carro forte do banco não foi levar o dinheiro dele. Zomba da palavra de Deus, você vai colher isso. Pode zombar. Você é um tolo zombando da palavra de Deus. Esse povo passa pensando que o pregador tem que ter medo dele. Esse povo passa pensando que o pregador tem que pôr o rabo entre as pernas e ficar quieto. Se o meu propósito fosse preservar a minha integridade física, eu não te diria a verdade. Porque eu sei que você vive na mentira e ela vai te ofender. Eu não me preocupo com a minha integridade física. De fato eu vou morrer mesmo. Meu interesse é glorificar ao Deus que me enviou, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro. Os testemunhos de Jeová, eu tenho uma mensagem para eles agora. Eles falam que Jesus é um Deus com D minúsculo. João capítulo 1 na Bíblia deles fala que Jesus é um Deus com D minúsculo. E eles falam, não, esse é um Deus inferior. E não adianta fingir que não está ouvindo, porque o meu megafone tem uma máxima potência que alcança aí os teus tímpanos. Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro mandamento da palavra de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Aí eles dizem, não, é que Jesus é um Deus inferior. É tipo Satanás. Satanás também é chamado de Deus. Se você está comparando Jesus com Satanás, meu amigo, você está muito enganado, porque Colossenses diz que ele criou todos os principados e potestades. Segunda coisa, o primeiro mandamento diz para não ter outros deuses. Se Jesus para você é um Deus com D minúsculo, é um Deus inferior, então você está tendo outros deuses. E ter outros deuses é quebrar a palavra de Deus. Por isso é melhor você se arrepender disso. Porque se ele é um Deus inferior, você está pregando um Deus inferior.
Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Simão Pedro fala bem assim: porque não há outro nome dado debaixo dos céus entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o Senhor Jesus. Não há outro nome. E eles dizem que é Jeová. Estuda um pouco de enciclopédia religiosa e você vai ver que esse nome é uma falsa tradução. É uma transliteração falsa. Deus não deixou nenhum nome para que a gente chamasse ele. O Senhor Jesus disse: vós quando orardes, dizei Pai Nosso. Porque ele não disse diga Jeová. Porque a intenção do Senhor Jesus era oferecer ao ser humano a adoção por meio do Pai, enviando ele para morrer na cruz. E assim ele habitar dentro de nós por meio do seu poder, o Espírito Santo habitando em nós, seu poder no Evangelho. E ele veio e cumpriu todas as Escrituras, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou após haver morto pelos nossos pecados naquela cruz. E ele te oferece o perdão de pecados hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus pensamentos e os seus caminhos e converta-se ao nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Provérbios capítulo 1 diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Venha ao Senhor Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, não para inaugurar uma igreja. Ele pode te libertar dos teus vícios. Agora há pouco eu estava ali no mercado público e eu senti um cheiro forte de maconha sendo fumado. Eu já vi alguns maconheiros argumentando, dizendo: não, eu fumo maconha porque maconha é natural. Foi Deus que criou. Então coma areia, porque a areia também é natural e foi criada por Deus. Pega uma colher de areia e comece a mastigar. Beba veneno de naja, porque veneno de naja também é natural, foi criado por Deus. A tua desculpa para se entorpecer com a maconha é porque você odeia a realidade. E aí você começa a usar coisas que te retiram da realidade para você poder de maneira dissoluta e desenfreada viver no pecado. Não há desculpa, a palavra de Deus diz que nenhum viciado vai herdar o reino dele. Onde diz isso? No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ele diz assim, que ficarão de fora do reino de Deus os cães, falando a respeito de pessoas que vivem no pecado, aí conhecem a palavra de Deus, aí voltam para o pecado. O cão que volta a comer seu próprio vômito. A porca lavada que volta a se esponjar no esponjadouro de lama. Aí fala assim, ficarão de fora os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, ficarão de fora os maliciosos, ficarão de fora os feiticeiros. Feitiçaria não tem só a ver com aquilo que a macumbaria, os batuqueiros, como vocês dizem aqui, fazem por aí, não, como as bruxas, os wiccas fazem. A palavra de Deus, quando usa a palavra feitiçaria, o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra feitiçaria é a palavra farmacia, em grego, que é da onde nós tiramos a raiz com a nossa palavra farmácia. E nós sabemos que os druidas, eles manipulavam poções para tirar a pessoa da realidade e entorpecê-las. Até hoje a bruxaria usa coisas como heroína e cocaína para poder se comunicar com demônios.
cachaça. Farmacia. Nenhum feiticeiro vai herdar o reino de Deus, e ali estão os viciados também. Deus é justo. A palavra dele diz que ele é santo. Não somente santo. A palavra dele vai além. A palavra dele diz que ele é santo, santo, santo. Aleluia. E o que isso quer dizer? Isso significa problema para a humanidade. Porque se ele é santo, santo, santo e você é pecador, haverá um problema quando vocês se encontrarem. Cara feia não vai mudar a realidade da palavra de Deus. Sodomitas não vão herdar o reino de Deus.